Fala pessoal dos Nice Effects, bem-vindos a mais um Flash, recorde do Super Mario de Nintendinho e novo Beyond Good and Evil. Hoje, no Flash. Durante uma recente entrevista, a Amy Hennig, que ficou famosa pra caramba trabalhando com Uncharted e tudo mais na Naughty Dog, ela disse que trabalhar em AAA, jogos AAA do tamanho de Uncharted, é um problema, porque às vezes as pessoas trabalham 80 horas por semana e você reclamando que trabalha aí suas 40 horas semanais. Segundo ela, por diversas vezes ela pessoalmente trabalhava 7 dias por semana, mais de 12 horas por dia. Ela disse que de vez em quando eles chegavam um pro outro e falavam, tá, vamos tirar uns dias de folga, mas isso eram casos raros, então a maioria das vezes eles trabalhavam sem parar o tempo todo. Por conta disso, várias pessoas, até colegas dela, tiveram problemas. Tipo, em casa, problemas de saúde, alguns se divorciaram por causa disso. Também é compreensível, né? Tu chega de madrugada em casa, 3 da manhã, a mulher pergunta, onde é que você tava, não sei o quê. Aí você fala, eu tava fazendo um jogo. Como assim, aqui em casa, você fazendo aposta, seu viciado? Segundo a Amy, esse problema acontece por causa dos prazos que as empresas têm que cumprir pra entregar os jogos e tudo mais, e o desenvolvimento tem que estar perfeito, né? Como é no caso do Uncharted, geralmente o jogo sai bem feito demais. E atualmente a Amy Hennig tá trabalhando na EA num novo Star Wars. Amy, eu entendo esse problema, deve ser realmente complicado ficar 80 horas por semana trabalhando. Mas quando é que sai o novo jogo? E depois de uma porrada de teaser durante a semana, pra lá e pra cá, a Ubisoft confirmou que tá sendo desenvolvido um novo Beyond Good and Evil pela Montpellier Studios. Só falaram isso também, né? E falaram exatamente assim, um novo Beyond Good and Evil. Não falaram se é um remake, não falaram se é uma sequência, se é um prequel, não falaram nada disso, tá? Eles soltaram vários teasers, até um teaser recente essa semana que parecia um pouco em cima do Big Boy, sei lá, parecia o PJ mais novo, né? Mas o personagem de baixo era a cara do Big Boss. E eu não entendo a internet, a galera toda hora comenta, meu Deus, eu quero um novo jogo do Beyond Good and Evil, não sei o que. Ninguém fala de um remake ou de uma continuação do Legend of Dragon. E um rapaz conhecido pelo nome de Darbian conseguiu bater o novo recorde mundial do speedrun do Super Mario pra Nintendinho. E ele conseguiu terminar um jogo em, deixa eu ver o número aqui que eu esqueci, 4 minutos, 56 segundos e 878 milésimos. Bem, com isso Darbian consegue... Meus parabéns, Darbian, pelo recorde. Agora você finalmente pode sair de casa e conhecer a luz do sol. Uma ótima notícia pra você que tá entusiasmado com o VR, com a tecnologia dos óculos de realidade virtual e tá querendo novos jogos pra essas plataformas. Foram anunciados 3 novos jogos. Um deles vem pela 4A Games, que é a mesma que trabalhou com o desenvolvimento da série Metro. E pra você ter noção como é realmente a desenvolvedora da série Metro, o nome do novo jogo é Arktika 1 e ele se passa na Rússia, de novo, um negócio pós-apocalíptico. A mesma merda do Metro. Esse jogo tem previsão para chegar na segunda parte do ano que vem, lá da metade do ano pro final, e segundo a empresa é um jogo AAA. Não sei. Outro jogo anunciado foi um chamado Lone Echo, da empresa Ready at Doll, que ficou conhecida porque ela fez o The Order, por exemplo. Tô usando o exemplo mais recente dela. E a única coisa que eu sei desse jogo até agora é que ele vai ter multiplayer, mas ele não tem na data de lançamento. E por último, um jogo da Epic chamado Robo Recall, que eu também não tenho muita informação sobre ele, sei que ele vai ser um jogo de tiro. E, bem, a boa notícia é que ele vai ser de graça pra todo mundo que tem o Oculus Rift. E aí começa o problema. É uma boa notícia 3 novos jogos assim, grandes pro óculos de realidade virtual? Sim, é uma boa notícia, mas os problemas começam aí. Primeiro, eles são exclusivos de Oculus Rift. Segundo, não somente de Oculus Rift, eles precisam necessariamente que você tenha o Oculus Touch. O que é o Oculus Touch? O Oculus Touch são os 2 controles, sensores também, que você utiliza do Oculus Rift. O problema é, não vem junto com o Oculus Rift. Você compra o Oculus Rift e aí você tem que comprar esses controles e aí, segundo a empresa, você também tem que comprar um terceiro sensor, que não está junto nesse pacote. Deixa eu explicar. O Oculus Rift custa $599. Esse controle, na verdade é um par de controles, ele custa $200. Vai começar a ser vendido até no final do ano agora. Nem está sendo lançado ainda direito. Junto com esses 2 controles vem uma câmera sensora. Ok, beleza. Só que eles dizem que você precisa de uma terceira câmera, que custa $80. Então, fazendo as contas, você vai gastar uns $880 para ter o kit completo para jogar essas coisas. Essa terceira câmera é essencial? Não. Mas eles falaram que para ter uma experiência perfeita, você precisa de um terceiro sensor. Então vai ter que comprar, senão vai ficar uma bosta. Ah! E pra piorar a notícia, você pra ter uma tecnologia dessa no teu computador, tem que ter um puta computador. Tu vai gastar mais ou menos aí, sei lá, uns $1.800 montando esse computador. Ah! Nós somos brasileiros!
Vamos converter tudo isso pra real? Deixa eu converter aqui, peraí, pegar a calculadora, converter pra real aqui. Ah, tem que adicionar os impostos. Deixa eu adicionar os impostos aqui. Foda-se, vou dar entrada numa casa. É melhor pro meu futuro. E esse foi o Flash sexta-feira. Eu volto na segunda-feira. Deixe seus comentários aqui embaixo em relação às notícias. Eu respondo aqui pra vocês. Compartilha no Twitter, no Facebook, em tudo que for lugar esse vídeo. E eu volto segunda-feira mesmo. Valeu, galera. Até mais. Tchau.